Olá pessoal, o meu nome é Carlos Correia e eu trago ao canal este bicho, que é este mega router da Xiaomi, o AX3600, e vou-vos falar dos resultados que eu tive com ele e que considerações vocês devem ter também, porque este router funciona com Wi-Fi 6, tem mesh, portanto é compatível com outros routers da Xiaomi que tenham mesh, e eu vou já falar de algumas coisas a terem em conta, e além disso, ele tem resultados diferentes se vocês tiverem a versão com o firmware em chinês ou com o firmware global. Este neste momento é o global, veio-me com o firmware global, mas eu já andei a experimentar e já meti o chinês, portanto dá para fazermos estas trocas. E com o firmware chinês ele tem mais potência, por causa das normas europeias e das normas chinesas, eles para a Europa bloqueiam certas coisas, e posso dizer, se vocês quiserem ter o router mais potente, têm que o mudar para chinês. Não é um processo muito complicado, eu depois vou deixar o link se já partilhei ou depois mais para a frente vou partilhar. É uma questão de estarem atentos ao canal, é um processo muito simples, vocês guardam o global, guardam o chinês e depois podem fazer as trocas e experimentar como é que fica no vosso caso. Em relação ao router, acaba por ter as mesmas características de todos os routers da Xiaomi, vocês conseguem fazer a gestão pelo Mi Wi-Fi, ou seja, pela aplicação pelo smartphone, não conseguem fazer a gestão pelo browser. Em relação à utilização, vocês conseguem fazer as configurações básicas, conseguem defini-lo como um repetidor, conseguem definir depois os nós do Wi-Fi mesh que querem ligar e conseguem fazer, por exemplo, a gestão dos aparelhos que estão lá ligados, de medir a velocidade, de configurar VPN diretamente no router, ou seja, se tiverem um serviço de VPN podem configurar diretamente no router e tudo que se liga ao router já vai ter a VPN ativa, e além disso também conseguem ter a rede guest que dá para configurar, ou seja, nisso eles têm praticamente as mesmas coisas. O que é que vocês devem ter em conta é que não temos portas USB, portanto não dá para ligar, por exemplo, uma pen ou um disco para estarmos a partilhar na rede, isso depois vocês têm que ligar através da Ethernet. Agora, o que é que vocês têm mesmo de ter em conta? Eu experimentei o firmware global e experimentei o firmware chinês neste mesmo aparelho. E isto, tendo a ROM global, eu consegui, por exemplo, perto do router, velocidades a rondar os 650 a 700 megabits por segundo e em média, digamos, pela casa toda, afastando e aproximando. Claro que nos pontos mais longe tenho menos velocidade, mas em média consigo ter 300 megabits por segundo por onde quer que ande, só utilizando este router. E claro, eu estive a fazer medições com o smartphone, porque por norma é o smartphone que nós usamos mais, e este smartphone também já permite o Wi-Fi 6. Portanto, estou a falar mesmo das velocidades máximas que vocês vão conseguir com este aparelho. Depois experimentei mudar para o firmware chinês para ver se era mito ou não, se as velocidades ficavam melhores. Dos, digamos, 650 a 700 megabits por segundo, numa distância de 1 metro, 2 metros, ou seja, se tivermos o router na divisão e possivelmente nas divisões à volta, vocês vão conseguir ter as velocidades máximas. Depois, conforme se vão afastando, claro que a velocidade vai descendo. Mas estamos a falar de 650 para 700 com a ROM global, e com a ROM chinesa isto passou-me para 800, 850. E afastando-me também do router, a média passou-me para os 400, ou seja, estamos a falar aqui de uma melhoria de 100 megabits por segundo só por termos mudado a ROM. Ou seja, significa que eles com a ROM chinesa têm menos preocupações com certas normas europeias, injetam mais sinal e nós conseguimos ter mais potência e temos melhores velocidades. Agora tudo depende do que é que vocês pretendem, se apanhar com mais sinal e ter melhor rede mais longe. O que eu reparei é que vocês podem mudar para a ROM chinesa, fazer a configuração toda de novo, para ele ficar com a região na China e para ficar com estas definições assim, e depois podem aplicar a ROM global sem estarem a fazer um reset, sem terem a fazer o factory reset, e ele vai manter as definições e ficam outra vez com o router em inglês. E a versão global tem inglês, tem português, portanto podem depois mudar. Agora, como solução global, efetivamente eu comprei por 54 euros, por 55 euros, tem resultados excelentes comparativamente com outros aparelhos que eu já testei no passado. Mesmo por 100 euros é uma solução a ter em conta, porque das duas uma, vocês podem comprar mais routers destes e eles funcionam entre mesh, mas claro que estamos a falar de um router de 100 euros, e depois podemos comprar, por exemplo, o AX1800, que é um router mais barato da Xiaomi, que funciona com mesh com este router. E assim, vocês compram um mais caro para ser o principal e depois compram os mais baratos para espalharem pela casa e para conseguirem distribuir melhor a vossa rede. Isto, a mais-valia é mesmo vocês terem um router relativamente barato, já tem Wi-Fi 6, é claro que se vocês ainda não tiverem Wi-Fi 6 não vou aproveitar tanto, mas mesmo comparativamente com o router da operadora consigo ter melhores resultados. E depois temos já a vantagem de ter mesh e conseguimos ligar com outros aparelhos que também tenham mesh. Em relação ao mesh, o que vocês devem ter em conta é que se vocês tiverem um router global e comprarem
outros aparelhos de mesh que sejam em chinês, ou seja, a versão chinesa, não os conseguem ligar diretamente. O que é que eu fiz nesse caso? Mudei este para chinês, configurei os dois e depois mudei este para global e consegui manter a ligação mesh. Portanto, também pode ser aqui uma pequena dica se vocês quiserem comprar o global para terem alguma limitação, para terem a certeza que é o modelo para a Europa, mas mesmo que comprem depois os chineses mais pequenos, o AX 1800, porque esse, pelo menos no modelo que eu analisei no passado, não existe no modelo europeu, e assim vocês conseguem configurar o mesh, depois mudam e têm na mesma interface em inglês, porque o maior defeito se vocês mudam para a ROM chinesa é que deixam de ter interface em inglês ou em português, passam a ter só uma interface em chinês, e para isso depois vocês têm que ter um tradutor e aceder pelo browser. De um ponto de vista prático, este consegue ter perto do router, por exemplo, 700 megabits por segundo, enquanto que o AX 1800, se vocês quiserem ter aqui um pequeno comparativo, fica no máximo nos 600, e claro que depois a velocidade vai descendo. Portanto, este é sempre mais potente que o AX 1800, no entanto também é mais caro. Portanto, é uma questão de se pesar. Agora que para o preço e para o que eles oferecem e para o que fazem dão bons resultados, dão. E se vocês não se preocuparem com a interface, mudam para a ROM chinesa e ficam com um router ainda mais potente que vos vai dar ainda melhor velocidade. Eu, em relação aos testes, andei para fazer testes de velocidade com o speed test e depois fiz também com uma ferramenta que mede mesmo a velocidade, não limitando a minha velocidade de internet, porque eu só tenho velocidade de 500 megas. Claro que se o router já dá mais, eu só conseguia medir até aos 500. Mas aí eu já ando a fazer mesmo testes com ferramentas que conseguem medir a velocidade interna da transferência de ficheiros, e assim tenho a certeza da velocidade máxima. Portanto, os valores que eu fui falando foram sempre baseados nisso. Tem esta opção depois de poderem optar pela ROM chinesa ou pela ROM europeia, e mesmo que comprem a versão chinesa para ser um bocado mais barata, conseguem meter a ROM europeia. Portanto, depois podemos fazer sempre estes jogos de tentar arranjar mais barato e compramos a versão chinesa, ou arranjamos mais caro e compramos já a versão global. Mas é verdade que da versão chinesa para a versão europeia o que muda no firmware é a forma como eles limitam, ou seja, não é em termos de hardware, pelo menos sendo o mesmo router tive resultados diferentes, é mesmo o firmware que está a limitar isso. Portanto, depois é uma questão de ver o que é que vocês preferem fazer. Dessa forma, se tiverem alguma dúvida, se quiserem saber mais testes sobre este router ou tiverem dúvidas, deixem nos comentários, subscrevam o canal para que eu tenha a receber novidades e vemos no próximo vídeo.